Bom dia, hoje iremos apresentar sobre os tipos de governo e o grupo é composto por Giovana, Mariana e Rebeca. Nesse trabalho, iremos apresentar sobre os tipos de governos, como são tanto na teoria quanto na prática, e seus exemplos de aplicação na sociedade. O anarquismo. A palavra anarquismo tem a origem da palavra grega anarquia, que significa ausência de governo, ou seja, é uma corrente de pensamento e ideologia política que não acredita em nenhuma forma de dominação ou de hierarquia, e prega a cultura da autogestão e da coletividade. Os valores defendidos pelos anarquistas são a liberdade individual e coletiva, igualdade e solidariedade. O anarquismo critica principalmente a exploração econômica do sistema capitalista e eles pregam uma revolução social. Como surgiu o anarquismo? O anarquismo surgiu no século XIX, no contexto da expansão e fortalecimento do capitalismo ao redor do globo, por volta da Segunda Revolução Industrial. Nisso, integraram estruturas econômicas mundiais e foram consolidados os estados modernos. Outro fator importante foi o socialismo e o comunismo, que tiveram ideias que trouxeram a classe trabalhadora para a linha de frente, o que também influenciou o anarquismo. O surgimento do anarquismo ocorreu por meio da Associação Internacional dos Trabalhadores, localizada em Londres, na Inglaterra, na década de 1860. A ideologia foi inspirada principalmente nos pensamentos de Pierre Joseph. Cada corrente de pensamento estrutura seus argumentos de forma variadas. A anarquista é conhecida por buscar um governo de todos e defender a ausência do Estado. Então, seus pilares principais são a crítica à dominação do Estado, a crítica ao capitalismo e a crítica à dominação de gênero. E como seria um país anarquista? Um país anarquista não teria um governo nem qualquer forma de hierarquia, haveria um poder político totalmente socializado, caberia ao povo fazer a autogestão política e um autogoverno democrático, em que haveria a possibilidade da participação social ativa e efetiva em todas as decisões relativas à coletividade e vida comum. Monarquia. A monarquia é uma forma de governo onde o rei ou monarca exerce um papel político, podendo ser mais ativo governando o país ou mais passivo, cerimonial, em que cumpre meras funções de representação. Monarquia pela história. Estima-se que a monarquia tenha surgido juntamente com a organização da própria sociedade, ou seja, com a aglomeração de pessoas e a formação das primeiras cidades. O poder daqueles que tinham mais recursos começou a se acumular e, para perpetuá-lo nas mãos concentradas de poucos, seus detentores começaram a passar para os filhos e descendentes. Assim como a própria sociedade, a monarquia foi se aperfeiçoando e evoluindo de acordo com o passar do tempo para formas mais organizadas. Monarquia na história. Feudalismo. Nesse cenário, o rei já não detinha poder divino e dependia dos senhores feudais que tinham tanto ou até mais poder que o próprio monarca. Monarquia absolutista, os reis exerciam sobre seus reinos poder absoluto, sendo chefes de seus exércitos e líderes da nobreza. Na monarquia parlamentarista, a diretriz e principal órgão do parlamentarismo é uma assembleia, tal assembleia que exerce o poder legislativo. Já nas monarquias constitucionais, o rei tem o poder de tomar decisões, porém ele tem a obrigação de seguir uma constituição. A aristocracia. O que é? A aristocracia é uma antiga forma de poder em que a política é comandada por um seleto grupo de detentores de privilégios que são passados hereditariamente e mantidos dentro dele. Em vários momentos da história, a aristocracia esteve diretamente ligada à monarquia e, desde o início, ela também esteve ligada à posse de terra, sendo que essa característica intensificou-se após a Idade Média, quando o sistema feudal de organização política cedeu lugar à criação dos Estados nacionais modernos. A aristocracia e a oligarquia. A oligarquia é literalmente o governo de poucos. Poucas são as seletas pessoas que detêm o direito à cidadania no sistema oligárquico. A oligarquia diferencia-se da monarquia, pois a primeira forma de
aristocracia a necessidade de laços sanguíneos, enquanto nas monarquias em geral a única exigência é a posse. O Brasil viveu momentos oligárquicos, por exemplo, o período chamado República Café com Leite, que corresponde à Primeira República Brasileira. Aristocracia agrária e brasileira. A aristocracia agrária é uma forma de estabelecer-se quem está mais apto ao governo com base na quantidade de propriedade privada, no caso terras, que uma pessoa tem. A aristocracia brasileira começou a ser formada quando os primeiros nobres portugueses vieram a morar na colônia brasileira e tiveram filhos aqui, ou seja, ela não é originalmente brasileira. Com a transferência do poder administrativo português provisoriamente para o Brasil, devido à fuga da família real, houve um fortalecimento desse modelo de governo em nosso país. A família real portuguesa era o centro da aristocracia ibérica, e o Brasil, enquanto colônia de Portugal, servia-se disso. Democracia. O que é democracia? Em geral, democracia é a prática política de dissolução, de alguma maneira, do poder e das decisões políticas em meio aos cidadãos. Em origem em Atenas, na Grécia clássica, a democracia grega era restrita e essa ideia começou a mudar a partir da Revolução Francesa e do Iluminismo. Tipos de democracia. A democracia direta é a forma clássica de democracia exercida pelos atenienses. Não havia eleição de representante, havia um corpo de cidadãos que legislava. Cada cidadão podia participar diretamente, emitindo as suas propostas legislativas e votando nas propostas de leis dos outros cidadãos. A democracia representativa é a mais comum entre os países republicanos do mundo contemporâneo. As democracias representantes são regidas por constituições que estabelecem um Estado democrático de direito. Nessas organizações políticas, todo cidadão é considerado igual perante a lei. Democracia moderna. Todo corpo de cidadãos elegíveis permanecem com o poder soberano, mas o poder político é exercido indiretamente por meio de representantes eleitos. Para ser considerado democracia, o país deve conter liberdade de expressão e de imprensa, possibilidade de voto e elegibilidade política, liberdade de associação política e acesso à informação. Democracia no Brasil. O Brasil tem uma história democrática extremamente curta. Ela surgiu inicialmente no governo de Getúlio Vargas entre os anos de 1934 e 1937. Em 1945, houve uma nova tentativa de retomada do processo democrático que durou até 1964. A partir de então, os militares deram um golpe e tomaram o poder, instituindo a ditadura militar que vigorou até a década de 1980. Após esse período, em 1985, surgiu o que conhecemos hoje como democracia no Brasil. Em 1988 foi promulgada a Constituição Federal, em vigor até os dias de hoje. Ela é o maior símbolo da breve história democrática do Brasil, garantindo direitos à cidadania e buscando por igualdade e justiça social. Conclusão. De acordo com as pesquisas elaboradas e com a apresentação de apoio, podemos tirar como conclusão que os tipos de governo são de extrema importância para a administração de um local. Geralmente segue uma linha de pensamentos que mais se encaixa para aquele certo ambiente e escolhe o melhor tipo de governo. Alguns vetando muitas informações e outros bastante flexíveis, mas sempre com seus direitos e deveres.